E aí, pessoal, nessa aula a gente vai entrar em um novo módulo, onde a gente vai abordar as estruturas de repetição, tá? Nessa aula, mais especificamente, a gente vai falar sobre a estrutura de repetição for, tá? Bom, para entender a utilidade dessas estruturas de repetição, vamos imaginar que a gente tem a seguinte tarefa, né? Escreva os números de 1 a 10 na tela. Com o que a gente sabe até agora, né, uma forma de fazer isso seria assim, colocando um print embaixo do outro até o número 10, tá? Se eu rodo isso daqui, beleza, ele escreve os números de 1 a 10 na tela, tranquilo, né? Mas imagina se fosse, escreva os números de 1 a 100 na tela, né? Imagina você ter que escrever todas as linhas, né, os números de 1 a 100. Bom, adianto, né, boa notícia é que isso não vai ser necessário, né, porque a gente vai utilizar a estrutura de repetição for, onde a gente consegue fazer essa mesma tarefa aqui em com duas linhas, tá? Bom, como é que funciona? Eu vou criar um novo bloquinho de código aqui para vocês entenderem como é que funciona a estrutura de repetição for, tá? É o seguinte, aqui a gente vai escrever for, esse for em inglês, né, é como se fosse um para todo, né, para cada número que está em uma determinada faixa, tá? Então aqui a gente define, coloca o for, coloca uma variável, né, que normalmente a gente usa o i, tá? Como essa variável que a gente chama de uma variável contadora, tá? Ela vai contar esses números aqui, certo? Mas aqui poderia ser qualquer variável que você quisesse, certo? Só que é comum muita gente usar o i, o k, o j, certo? Isso é um pouco mais comum. Aí você escreve assim, for i in range. Aí aqui você vai dizer um número de começo e um número de fim, Então, aqui eu estou dizendo que eu quero imprimir, que eu quero, na verdade, que eu quero que esse i varie entre 1 e 10, tá? Ele vai, né, esse range aqui, né, a variação da variável i, né, a faixa da variável i, né, então ela vai começar em 1 e terminar em 10 e vai sempre incrementar de 1 em 1, certo? Então, eu vou colocar aqui 2 pontos e vou fazer assim, print i, certo? O que é que vai acontecer aqui? Esse i, ele sempre vai incrementar, né? A gente usa esse termo incrementar, que é quando a variável está subindo de valor. Então, ela está incrementando dentro do meu comando for, certo? Então, deixa eu rodar aqui para vocês verem como é que vai funcionar isso aqui, ele imprime, só que no caso aqui ele imprime até 9, né? Eu queria até 10, então a gente pode fazer assim, certo? Que ele imprime e inclui o 10 aqui no valor, certo? Aqui é sempre o começo, só que esse está incluso, mas o do final não está incluso no meu comando, certo? Então é mais ou menos essa ideia aqui do for. Então, gente, se a gente quisesse que imprimisse de 1 a 100, era só fazer o que aqui, colocar 101. E aqui, vocês vão ver a mágica, ele imprimiu os valores, de 1, tá vendo? Até o 100, certo? Se eu quisesse começar por exemplo, eu quero que imprima do número menos 9 até o número 18. Então, como é que eu tenho que colocar aqui, Tenho que botar aqui menos 9, certo? Menos 9, eu posso colocar aqui um número negativo, não tem problema. E aqui, né, no lugar de colocar 18, eu tenho que colocar 19, que ele sempre vai, né, você tem que colocar um antes da parada que você quer aqui. Então, vamos imprimir. Aí ele começa menos 9, menos 8, menos 1 até 18, tá vendo? Então, ele sempre vai aqui, nesse caso, né,
incrementar de 1 em 1, ou seja, é subir o número de 1 em 1 aqui, 1 em 1 aqui, certo? Usando esse comando aqui for. Bom, a gente também pode, no lugar de incrementar, a gente também pode decrementar, né? Ou seja, no lugar de aumentar o valor, diminuir o valor, tá? Como é que eu posso fazer isso? Ó, por exemplo, digamos que eu quero ir de 100 até 1. Então, aqui eu tenho que colocar o quê? O número 100 e aqui eu tenho que colocar o número 0. Mas eu também tenho que colocar 1 mais uma vírgula aqui e colocar um menos 1. Dessa forma, ó, eu vou rodar. Ele vai começar em 100 e vai terminar em 1. Se eu quisesse que fosse aqui até 0, né? Quero que imprima aqui, no lugar de imprimir até 1, imprimir até 0. O que é que eu teria que fazer aqui, ó? Aqui eu teria que colocar o quê? Menos 1 também, certo? Ó. Aí ele vai e coloca o 0 aqui também, né? Então lembra que aqui é sempre o início da sua contagem. Aqui é sempre, né, o final da sua contagem, mas não está incluso, tá? E aqui, bom, se você não colocar nada, ele vai sempre incrementar de 1 em 1. Se você colocar menos 1, ele vai decrementar, ou seja, diminuir de 1 em 1, né? E lembrando que, claro, esse número vai ter que ser maior que esse, né? Porque não adianta nada você querer decrementar e você colocar aqui, por exemplo, 0 e aqui você colocar 5, ó. Por que não vai funcionar aqui? Não vai imprimir nada? Porque eu estou diminuindo e o meu número, o primeiro número é menor que o número final, né? O meu número mínimo, vamos dizer assim, é menor que o meu número final, então não tem como ele ir diminuindo, tá? Porque é como se aqui fosse uma condição de parada para o meu comando for, tá? Esse comando for, a gente também... Presta atenção nessa palavra aí, a gente também chama um loop. Tá? A gente diz que o comando for, ou um comando de repetição de modo geral, ele é um loop. Ou seja, que ele sempre fica repetindo isso daqui, tá? Repetindo isso daqui de acordo com a regra que você coloca aqui, certo? Então, aqui vai ser sempre o valor inicial e aqui vai ser a condição de parada, tá? Então, por exemplo, quando aqui é 1 e aqui é 10, né? Eu começo de 10, vou sempre, no caso, vamos tirar isso daqui, né? Vamos botar mais um, ou então simplesmente, né, tirar isso daqui. Aqui esse é o meu valor inicial da variável i. E aqui vai ser minha condição de parada, né? Então, ele vai sempre repetindo isso, ou seja, aumentando o valor de i, tá? E a condição de parada é quando chegar em 10, ou seja, quando chegar em 10, ele já nem imprime isso daqui, certo? Por isso que, se a gente rodar isso daqui, só vai imprimir até o 9, certo? Então, a gente chama isso aqui de loop, ele entra em loop, certo? Bom, então a gente viu como é que incrementa, como é que decrementa, mas eu também poderia fazer o seguinte, ó. Vamos começar aqui de 0, eu quero começar de 0, e eu quero ir até 100, né? Então eu vou botar 101, só que eu quero aumentar de 10 em 10, então como é que eu faço aqui? Boto um 10, ou seja, eu quero que imprima 0, 10, 20, 30, 40, ó. Então eu faço desse jeito aqui, até chegar a 100, certo? Ó, 0, 10, 20, 30, 40, 60, até 100. Se eu colocasse isso aqui, o que é que acontece? Pausa aí um pouquinho e pensa o que é que vai acontecer, né? Vou rodar para vocês verem. Ó, ele só imprime até o 90, tá? Porque o 100 já não entra mais. O 100 é minha condição de parada. Então, ele já não entra aqui no 100. Mas se eu botar 101, ok, né? Na verdade, se eu botar 101, 102 também, ele vai imprimir só até o 100, né? Até 109, ele imprime até o 100. Na verdade, até 110, né? O 110, ele também não imprime o 110. Só vai imprimir o 110 quando for 111, ó. Aqui, tá vendo? Só imprime quando for, eu botar aqui o 111. Então, se atentar aqui a essas regrinhas, né? Que aqui eu tenho o início, aqui eu tenho o fim, só que esse fim não está incluso, tá? Na contagem, então o i
nunca vai assumir esse número, sempre vai ser um número menor que esse. E aqui, né, quanto eu quero andar, certo? Lembrando que o padrão ou seja, se eu não colocar isso daqui, o padrão vai ser sempre de 1 em 1, né, incrementando, ou seja, na ordem crescente, ó. Então, aqui vai de 0 até o 110, certo? Esse é o padrão. Mas se a gente coloca uma outra vírgula com alguma outra coisa, então, a gente consegue, enfim, colocar limites maiores, né, incrementos maiores e também, né, incrementos negativos, certo? Então, por exemplo, eu posso também colocar de trás para frente. Vamos colocar aqui 110 até menos 1. Ou seja, aqui eu quero botar de 110 até 0. Sempre diminuindo de 10 em 10. Então, vamos rodar aqui. Ó, 110, 100, nananã, até 0. Se eu botar 0 aqui, lembra o que acontece, ó. Ele não imprime o 0 aqui no final, certo? Só se eu botar aqui menos 1, ó. Aí ele imprime o 0, certo? Então, se atentar aqui a essas regrinhas, tá? Para finalizar aqui essa parte, vamos fazer aqui uma interaçãozinha com o usuário, tá? Então, vou criar um novo código, um novo bloco de código. E vamos, né, nos comunicar com o usuário novamente. Então, eu quero pedir para o usuário, né, ó, digite um número mínimo, né? E aí, eu vou colocar aqui, vou chamar de min, input, vai ser sempre inteiro, né? Vamos assumir que o usuário está colocando sempre o inteiro, né? Então, eu vou converter aqui para inteiro. Tá? E também vou pedir para ele escrever um número máximo. Digite um inteiro máximo. Certo? E aí aqui eu vou chamar de max. Aí eu posso fazer o meu for para ir do mínimo até o máximo. E, né, incrementando, no caso do mínimo, até o máximo. Usando essas variáveis aqui. Como é que eu faria isso? Ó, for e in range min, max. Só que aí tem um detalhe, né? Quero ver se vocês prestam atenção aqui nesse detalhe, tá? Então, aqui eu imprimo o i, certo? Que é o nome da variável que eu dei aqui. Aqui eu estou usando como variável de início e variável de fim os números que o usuário digitar, certo? Mas aí tem um detalhezinho, vamos lá. Digamos que, ó, vamos rodar, ele vai pedir um inteiro mínimo, vamos botar, sei lá, 6. Digito o inteiro máximo, vamos colocar 12. Aí o que vai acontecer? Ele vai imprimir de quanto a quanto aqui, ó. Pausa o vídeo e tenta pensar de quais números que ele vai imprimir aqui na tela, tá? Ó, ele imprimiu de 6 a 11, certo? Porque, né, lembra que aqui o máximo ele botou 12. E lembra que o máximo ele nunca é incluso, né, na faixa, aqui no range, ele não é incluso. Então, se você quiser que vá até o número realmente que o usuário digitou, você poderia fazer o seguinte, ó, max mais 1, tá? Aí o que vai acontecer aqui, ó. Digita o número mínimo, vamos colocar 6 de novo e vamos botar 12 de novo, ó. Aqui ele imprime de 6 até 12. Certo? Porque eu coloquei aqui um max mais 1, ou seja, o max era quanto? 12, se eu mandei ele incrementar mais 1, né? Então ele foi para 13, e aí o 13 é o meu critério de parada, então o i assume o valor 12 aqui, certo? Então por isso que ele imprime esses números. Vou só dar um printzinho aqui, só para ter um espaço entre uma coisa e outra e não ficar tão confuso, tá? Vamos rodar de novo, só para vocês verem. 6 a 12. Ó, então ele imprime de 6 a 12, tá? Se eu tiro mais 1, né, óbvio que ele vai... vamos botar 6 de novo, vamos botar 12 de novo. Ele vai imprimir de 6 a 11. Qual seria uma outra solução, né? Se eu quiser ainda imprimir seria botar um valor mínimo 6, aí se eu botar 13... Aí sim, ele vai imprimir de 6 a 12, certo?
Mas o ideal mesmo, né, para que fique mais, assim, condizente com o que supostamente o usuário espera, seria colocar isso aqui, né, como mais um, certo? Então, essa aqui é a ideia do for, tá? No próximo vídeo a gente vai ver mais alguns exemplos práticos. Até a próxima!